Hoje nós estamos aqui justamente para apresentar a vocês o mais novo lançamento, o TIC Terra Nostra. É um revestimento acrílico com pigmentação mineral. Ele vai nesse galãozinho aqui maravilhoso, com uma estampa inspiração na Itália. Tanto o conteúdo como o externo, gente, é um conjunto. E ele foi desenvolvido como base para que os nossos lojistas eles possam pigmentar no sistema tintométrico. São 12 cores exclusivas, desenvolvida exclusivamente com pigmentação mineral. E eu estou aqui hoje, euzinha, para aplicar os revestimentos, para mostrar para vocês o quanto é simples, o quanto é fácil, basta o quê? Atenção. Atenção e acompanhar as dicas. O objetivo de hoje é falar diretamente com o pessoal, o time de vendas de todas as lojas, os arquitetos, porque nós vamos mostrar aqui os revestimentos, e os pintores, os profissionais da pintura, que sem eles nada acontece. Então eu quero que vocês aproveitem, todas as suas dúvidas serão respondidas, serão respondidas pelo nosso time comercial, o marketing também está aqui hoje, e em tempo real nós vamos fazer um ping-pong, ok? Bora. Então, gente, vamos começar com uma das 3 técnicas que eu vou falar hoje. Agora, nós vamos iniciar com o efeito queimado. Por que 3 técnicas? Porque, gente, o TIC Terra Nostra, ele é fenomenal. Você consegue, com esse produto aqui, fazer diversas técnicas. Eu vou mostrar hoje 3 das inúmeras que vocês podem aplicar. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos uma parede. Aqui simula a minha parede, já protegida, paredes laterais, rodapé e moldura do teto. A minha parede, ela não precisa necessariamente ter o selador acrílico. O selador acrílico, ele é bacana de se aplicar? Sim, mas ele não é fundamental. Por quê? Nós podemos aplicar tanto internamente como externamente. Quando se trata de parede substrato em ambiente interno, ela precisa estar emassada. Massa corrida, massa acrílica e possivelmente já com uma cor, certo? Uma tinta, corrigindo, uma tinta. Isso é uma parede que você já quer fazer uma revitalização, então tá lá bonitinha, você não precisa aplicar o selador, você precisa só fazer uma higienização, limpeza com pano úmido para remover a sujidade ancorada. Limpei a parede. Se você quiser aplicar o selador, ok. Se não, a gente já pode entrar diretamente com o Terra Nostra. Se for ambiente externo, ela está no reboco desempenado fino. Aí é fundamental, sim, que você use um selador acrílico. Lembrando que, quando você tem uma superfície mais porosa, mais rústica, acaba consumindo mais produtos. Os nossos testes foram aplicados em superfícies emassadas. E com esse galão aqui, você consegue render, de acordo com o efeito e diluição, você consegue render até 15 metros quadrados. Então vamos lá, primeiro efeito. O que eu vou precisar? Para o efeito queimado, eu vou precisar de uma desempenadeira de aço inox com cantos arredondados, a massa, lógico, e uma espátula, livre de partículas soltas. Então vamos lá. Na etiqueta, à frente, menciona que você pode diluir até 10% de água, ou seja, 500 ml. Isso você vai decidir. A diluição fica a seu critério, porque vai de encontro ao efeito que você quer aplicar. Nesse aqui eu não vou diluir. Então, olha, já homogeneizei a massa e eu começo com a cor argila. Então, olha só, transfiro a massa para a minha ferramenta. E começo num canto superior da parede. Angela,
como nós sempre falamos nos treinamentos, acredito que a parte mais difícil da aplicação do Terra Nostra é segurar a parede, né? Afinal, pessoal, segurar a parede é difícil. É verdade. Gente, olha só. Primeira demão é uma camada fina. Por quê? Camada fina. Nós vamos trabalhar com 2 demãos. A primeira demão é uma aplicação padrão, a qual eu não posso deixar excesso de massa e eu não posso deixar também vincos. Eu tenho que aplicar e remover as rebarbas. E o distribuindo. É uma camada fina e linear. O revestimento TIC Terra Nostra, nessa técnica queimada, ele lembra um pouco o cimento queimado. O toque é diferente, ele promove um toque mais rústico, é um revestimento mais robusto. Características como rusticidade, um apelo de manchamento, nuances de tonalidade, é isso que nós buscamos entregar no TIC Terra Nostra. E hoje, disponível no sistema tintométrico em 12 cores, feitas com pigmentos minerais. Pessoal, é fantástico. Olha só, reforçando, primeira demão tem que ser um acabamento linear, sem excesso, sem deixar rebarbas. Se eu estiver trabalhando em 2, um desempena e o segundo vem tirando o excesso. A aplicação da primeira demão é padrão. Porém, não pode deixar costelinhas, não pode deixar rebarbas. Pessoal, é extremamente importante a aplicação do TIC Terra Nostra em no mínimo 2 demãos. Por quê? Ele é dedicado para ambientes externos ou internos. Então, você pensando em um ambiente externo, onde você quer uma resistência na sua parede, você quer um fator de hidrorrepelência, você precisa dar pelo menos 2 demãos. A primeira demão, independente da técnica, ela vai ser sempre desempenada, visando fechar a parede. Por isso a Ângela falou da possibilidade de você usar um fundo selador em cor específica ou não. Como você vai trabalhar com a primeira demão, você consegue fechar bem a parede e na segunda você vem criando o efeito. Fiz a primeira aplicação, aí eu preciso aguardar de 4 a 8 horas, que é o tempo de secagem. Uma cura efetiva para entrar com a segunda demão. Então, não passe de mágicas. Olha só, voltamos aqui para a minha parede. A primeira demão, ela já está sequinha. Como eu vou aplicar a segunda demão? Lembrando que nós estamos falando do efeito queimado. Qual é o procedimento? É distribuir, é repetir o mesmo procedimento, que é desempenar a massa com uma espessura padrão, ou seja, fina, e depois voltar e queimar o efeito. Então vamos lá. Mesmo procedimento, aplicação da segunda demão. Uma camada fina, nada de relevo, eu preciso esticar ao máximo a massa. Lembrando que eu não diluí. A segunda demão, gente, tem que ser bem fininha. Bem fininha mesmo. Então, olha, eu estou aplicando e já estou removendo o excesso. Ângela, é muito importante ressaltar que até então, nessa técnica de efeito queimado, nós estamos fazendo um procedimento muito similar ao do cimento queimado. A diferença vem agora no final, onde você vai fazer o desempeno da massa, correto? Isso. Então, gente, olha, aplicar e remover o máximo do excesso possível.
Não tem segredo. E um dado muito importante, que é a diluição, gente. Você pode diluir até 10% de água, 500 ml por galão. Porém, um dado muito importante, toda a diluição que você fizer vai interferir na tonalidade da massa. Então, diferentes diluições, ou até mesmo diluir a primeira demão e a segunda não, você vai ter um efeito. A diluição, ela muda a tonalidade da massa. Então, olha, desempenei. Massa mole, eu posso voltar para a embalagem. A massa em processo de secagem, eu tenho que retirar, porque a massa seca, ela cria caminhos, ela cria ranhuras quando você aplica. Então, vamos conferir se ainda tem massa. Lembrando, Ângela, que esse efeito, para quem está chegando agora na live, é do nosso TIC Terra Nostra, uma das técnicas de aplicação, pois são inúmeras. Esse daí é o efeito queimado. Então, Ângela está fazendo o efeito queimado do TIC Terra Nostra, um novo revestimento da Texturicia. O revestimento TIC Terra Nostra tem uma pegada natural, uma pegada orgânica, e ele abraça. Esse acabamento, as cores, ela abraça o ambiente. E é uma conexão entre o indivíduo e a decoração. Apliquei a primeira demão, a segunda demão, ambas removendo o excesso. Agora eu vou criar o efeito. Se eu estiver trabalhando em equipe, enquanto a equipe 1 desempena e remove o excesso, a equipe 2 cria o efeito. O efeito. Sobre a massa úmida, ferramenta limpa, eu encosto a ferramenta e através de movimentos aleatórios, circulares, horário ou anti-horário, eu vou trazendo movimento para minha massa, para o meu ambiente. Eu trago uma rusticidade alinhada. Então eu começo com movimentos curtos e eu faço isso em toda a parede. Não tem segredo. Essa é a primeira técnica do TIC Terra Nostra. Efeito queimado. Por que efeito queimado? Eu meio que estou queimando o meu acabamento com a desempenadeira. E quando seca, eu tenho nuances dessa mesma cor. Movimentos curtos. E aí eu posso evoluir para movimentos maiores. E é só deixar secar que você vai ter uma parede com nuances da cor com um efeito alinhado. Lembrando que é um único revestimento, ele vem em um galãozinho de 5 quilos, ele é de acabamento externo ou interno, a massa é levemente rústica, hoje uma base disponível em 12 tonalidades no nosso sistema tintométrico. Eu tenho certeza que uma dessas tonalidades combina com a tua obra. E o mais legal, a combinação de colorantes dessas tonalidades foi toda embasada em cima de pigmentos minerais. O que significa isso? Qual é a vantagem disso na minha obra? A vantagem é que o pigmento mineral, ele tem uma solidez à luz muito grande, então o índice de desbotamento é muito menor. Você vai ter uma fachada linda, com uma pegada italiana e, olha, única. Eu sou suspeito em dizer, pois eu estou apaixonado. Segunda técnica, nós ensinamos o efeito queimado, certo? Simples. É só voltar com a desempenadeira, movimentos curtos, circulares, horário e anti-horário. E está pronto o seu efeito. 2 demãos. Top, não é? Agora nós vamos evoluir para a segunda técnica. Eu quero apresentar para vocês uma outra técnica
chamada desconstruído. Aqui eu vou usar a cor tijolo queimado. A técnica do desconstruído, você pode também brincar com as cores. Aqui eu vou trabalhar com uma única cor, eu também não vou diluir. Lembrando que, quando eu diluo, eu tenho diferentes tonalidades. Vamos supor, primeira demão, lembra que a gente fez agora há pouco? Primeira demão, desempenado, padrão, certo? Deixei secar, tá sequinho aqui. Sem rebarba, sem excesso. Segunda demão, entra o efeito. O efeito desconstruído, como eu disse, você pode trabalhar com 1, 2, 3 cores e fazer a brincadeira da diluição. Aqui, vamos trabalhar com apenas uma, tijolo queimado, certo? Tijolo queimado. Então, olha, minha massa já foi homogeneizada e agora a gente vai transferir para a parede. Bom, como que eu faço? Uma camada, olha só, transferir para a desempenadeira. Então, olha, camada curta, eu vou meio que espatular. Lembra que a gente falou de um efeito desconstruído? Então, aqui eu vou espatular a massa de forma aleatória para a minha parede. Se eu estivesse trabalhando com 2 cores, eu precisaria estar utilizando cores que se conversam, que fica muito legal. Quem acompanhou as chamadas, nós publicamos, na chamada dessa transmissão, nós publicamos alguns efeitos. Dentre eles tinha o desconstruído com a cor sertão de fundo, que é uma cor indo para um amarelo bem presente, um amarelo forte. E a segunda cor, minério de ferro, que é um tom de chumbo. É uma cor que, se você observar bem, você vai dizer, essas cores não tem nada a ver. Mas quando aplicadas juntas, ficaram incríveis. Então, olha, eu vou espatulando. E olha só, gente. Primeiro movimento, eu vou alinhar o excesso. Porque alguns pontos eu apliquei com mais relevo e outros não. Certo? Então, completo, eu posso trabalhar em equipe, enquanto uma equipe, a equipe A, espatula a parede, a equipe B vem criando o efeito. Ou, se eu estiver sozinha, fazendo uma única aplicação, numa parede convencional, eu trabalho sempre o metro quadrado, para não dar tempo da massa secar. Se a massa secar, atrapalha o meu efeito. Então, olha, efeito desconstruído, gente. Olha, lembra? Espatulei, agora eu alinho o relevo. E como que eu faço? Se essa distância entre a massa tá legal, mostrando o fundo, eu já vou pro efeito. Se eu quero que o fundo, a cor de fundo fique mais fechada, eu transporto mais massa para a parede. Então, olha só. Sobre a massa, segunda camada, eu vou criar tramas. Movimentos aleatórios. É como se eu estivesse bailando com a ferramenta sobre a parede. Mas eu acho que ainda merece um pouquinho mais de massa. Então, a gente volta para a parede. Olha só. Nas bordas, vamos imaginar que isso daqui, que essa parte aqui é a minha parede lateral. E o meu teto. Espatulei, tiro, alinho, né, o excesso. O local que eu não apliquei a segunda demão, com o movimento da desempenadeira, eu vou levando algumas partículas, dando pontilhado, deixando
uma parte com mais trama e uma parte pontilhada. Ângela, é extremamente importante ressaltar que enquanto a técnica está sendo construída, vamos pensar que a primeira demão ela já está seca e a segunda ainda está úmida, então ela aparentemente mostra uma outra cor. Porém, quando as duas demãos secarem, a tendência é que as cores se aproximem, criando apenas um efeito desconstruído, um efeito de profundidade. Ele foi feito pensando em durabilidade. Ele é um revestimento para uso interno e externo e ele possui pigmentação mineral. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um revestimento acrílico, mas os pigmentos que nós utilizamos na montagem das cores são pigmentos minerais. Isso nos traz menor desbotamento, mais resistência, solidez à luz, que você vai ter uma obra mais bonita por mais tempo. Efeito desconstruído. Lembra que eu falei no início? Se a gente trabalha com composição de cores, fica bem legal. Ou se trabalha uma única cor. Porém, mesmo você trabalhando uma única cor, mesmo você diluindo ou não as duas demãos, quando você aplica a segunda cor, ela traz ela fecha um pouquinho. Por quê? A massa, depois Bruno Maruso pode explicar melhor ainda, mas a massa ela é levemente rústica. E o fato de eu movimentar insistentemente a desempenadeira, eu vou deixando a cor um pouquinho mais fechada. E olha só, volto sobre a minha parede e aqui ela começa já num processo de secagem. Aqui eu ainda vejo as tramas, mas perceba que com o processo de secagem eu já consigo criar um mapa, criar realmente um mapeamento. Quando ela estiver mais evoluída, um pouquinho mais de tempo de aplicação, eu venho com a desempenadeira e faço esse assentamento. Olha como fica lindo. Não sei se vocês conseguem mostrar o quanto fica maravilhoso o efeito. Olha, movimentos aleatórios para fazer um assentamento. Eu posso tanto criar esse mapeamento, como também com a desempenadeira deixar tramado. Deixar o efeito tramado. Ah, mas eu quero só o tramado. Legal. Sabe o que você pode fazer? Preencher mais a parede. Eu vou fazer desse lado. Do lado de cá. Essa técnica é bônus, hein, pessoal? Não bônus. Estava no roteiro. Técnica bônus, olha só. Eu posso aplicar a segunda demão. No mostruário, que nós vamos falar logo em seguida, ilustra as possibilidades de efeito. Algumas das possibilidades de efeito. Posso trazer o efeito desconstruído, pincelando aleatoriamente a massa e fazendo o encontro dela, criando esse mapa, dando um aspecto de desconstruído, de desplacamento. Ou, se eu quero um efeito tramado, segunda demão e com a desempenadeira, é como se eu estivesse fazendo um W em vários ângulos. Ó, esse é bônus, hein? Lembra que eu falei no início? É muito versátil, é um produto que você pode criar, você pode viajar. Agora nós vamos evoluir para a terceira técnica. Vocês viram como é simples a aplicação do Terra Nostra? Tenho certeza que o time aí, o pessoal da aplicação, os profissionais da pintura, tá achando assim mamão com açúcar, não é?
E é verdade, isso daqui, esse tipo de, esse formato, né, de aplicação, além de ser simples, ele é muito bonito. Desconstruído é fenomenal. O efeito queimado também é o que nós fomos no início. Essas técnicas, esse acabamento abraça o ambiente, traz um aconchego, que é a proposta do Terra Nostra. E as 12 cores contribuem com isso. Bom, dessa vez, para o efeito caiado, nós não vamos usar a desempenadeira e nem a espátula. Aqui eu tenho a cor vintage. Porém, observem que na minha parede eu tenho a primeira demão na cor trigo. Qual é a intenção da aplicação? É utilizar trinchas largas. Você pode diluir ou não a massa. A minha massa ela não está diluída também. Eu gosto de efeitos mais robustos, por isso eu isentei a diluição. Como você pode aplicar? O efeito caiado, a proposta dele é trabalhar com a trincha, movimentos aleatórios. Eu posso trabalhar com 2 cores ou com uma apenas. Se eu trabalhar com uma, vai me ajudar no sentido que eu vou trazer um efeito de caiação para a parede, um degradê da cor. Eu vou deixar em alguns pontos a cor aparecendo, a primeira, enquanto a segunda cria um efeito manchado tramado. Como eu faço? Transfiro diretamente para a trincha e num ponto qualquer da parede eu levo a massa para ela. Lembrando que eu não vou pintar, eu vou bailar a trincha para que ela cubra, mas ela deixe alguns pontos da cor inicial, a cor primária, aparecendo. Eu posso trabalhar com o base do Terra Nostra, que é um branco natural. Eu posso contrastar com uma cor, no caso aqui eu estou trabalhando com trigo. Então eu posso viajar na criação. E os movimentos são simples. Movimentos leve com a trincha. Eu não estou pintando, eu só estou transferindo a massa para a parede. E tanto esse como os demais efeitos, eu posso aplicar em ambiente interno e externo. Angela, aproveitando que você está fazendo essa aplicação com efeito caiado, com trincha, tem um amigo nosso aqui e ele está perguntando se dá para fazer com brocha. E eu já respondo, aproveitando que você está na técnica. Nós não recomendamos a aplicação do Terra Nostra com brocha de cerda plástica. Seria mais interessante que você procurasse uma trincha de 4 polegadas ou do tamanho que você encontrar na sua cidade, mas você trabalhasse com essas cerdas mais naturais, pois as cerdas plásticas, elas arranham muito e ela acaba deixando muito a marca da brocha, entendeu? Então uma trincha vai um pouco melhor. É óbvio que não é uma norma, mas é uma sugestão para você ter um acabamento mais característico com o efeito caiado. Não sei se vocês conseguem ver a beleza pelo fato do monitor, mas é fenomenal esse efeito que o Terra Nostra traz, o efeito caiado. Como o Bruno falou no início, nós estivemos na Itália e os vilarejos, a composição dos vilarejos são todas dessa pegada desconstruído, caiado, queimado, principalmente em Veneza. É fantástico. E se você disser assim, mas a obra do meu cliente ou o meu cliente, a minha especificação é moderno, é um clássico, o revestimento, ele traz uma modernidade porque ele se conecta com elementos naturais, elementos orgânicos, e é uma tendência agora na decoração. Então ele se conecta com qualquer estilo de obra, qualquer proposta de acabamento, seja o contemporâneo, o moderno, o clássico. O Terra Nostra, ele cai feito luvas. O Terra Nostra, pessoal, ele é atemporal. Ele combina com qualquer obra, ele cai bem, ele é um revestimento leve, ele é gostoso de olhar. E uma coisa que é muito legal,
ele foi desenvolvido para criar essas nuances que nós estamos vendo na aplicação. Se você busca um efeito de tonalidade única, uma coisa chapada, uma ideia sem nuances, o Terra Nostra não é o seu revestimento. A ideia do Terra Nostra é trazer esse nuance. E olha só, para finalizar a aplicação, com a massa, lembra que eu apliquei e deixei alguns pontos sobressalentes, mostrando o fundo. E aí eu volto para finalizar o efeito com um pouquinho mais de massa, com a trincha quase deitada, e eu trago um pouco mais de relevo de forma aleatória. Porque quando isso secar, quando o revestimento secar, ele vai trazer rusticidade, ele vai te trazer um toque sensorial. É como se a gente estivesse limpando o pincel. Olha, limpar o pincel. Gente, não sei se vocês conseguem enxergar a beleza que é, o efeito manchado, a rusticidade em alguns pontos, a cor trigo, uma nuance do trigo sobressalente. Esse é o efeito caiado. E olha, eu fiz uma combinação, breve eu subo o vídeo. A cor escura é minério de ferro e argila. Não tem para ninguém. Inclusive na loja Açofer tem um mostruário desse com essa cor. Ficou incrível. Deixa eu mostrar para vocês, para finalizar, né? Só para recapitular, nós falamos de 3 com bônus de uma quarta técnica. Nós falamos do efeito queimado, que é desempenar a primeira demão, acabamento linear. Segunda demão com a desempenadeira, e eu fui queimando movimentos curtos circulares. O segundo efeito, sobre a segunda demão, espatulei massa aleatoriamente, alinhei o excesso e depois com a mesma ferramenta eu bailei sobre a massa para trazer esse degradê, esse efeito profundidade, como se fosse um mapeamento. Ou fechar a aplicação sem deixar o fundo aparecendo e movimentar a desempenadeira para criar o efeito tramado. E por último, o efeito caiado, que é a aplicação com trincha, onde você pode brincar com as cores. Aqui eu trabalhei com trigo, cor trigo de fundo, segunda cor vintage e movimentos aleatórios, deixando o fundo aparecendo. E olha, para fechar, deixa eu mostrar para vocês outras situações que você pode aplicar. Para finalizar, o efeito desconstruído. Aqui eu tenho uma pegada mais dantesca, cor de fundo argila e fibra de bambu, segunda demão, mais grosso, e aqui usando 2 cores, com o efeito desconstruído. Eu também posso, olha só como dá para fazer, como dá para brincar. Aqui já são cores que criam uma harmonia, e é a aplicação primeira demão com a primeira cor, e a segunda, minério de ferro e trigo, aleatório. Então, você pode viajar na aplicação. Criatividade, porque produtos agora você tem. Se você quiser brincar também colocando stencil, você vai embora. É criação, é criatividade. Gente, olha só, mostruário. Aqui nós tomamos o cuidado de colocar as 12 cores para vocês, e a cada 3, 4 cores, demonstrar uma técnica. Por exemplo, aqui eu tenho telha de barro, argila, minério de ferro. As 3, efeito queimado. Na segunda, tijolo queimado, sertão e cidade do interior. Essas 2, desconstruído. Aqui embaixo, eu tenho a cor, o efeito caiado, que é o que nós ensinamos aqui, trigo e vintage. E com o trama, nós temos cesto de palha, fibra de bambu e as demais aplicações. Olha que mostruário diferenciado,
E para os nossos pontos de vendas, apresentando para vocês, este será o nosso expositor exclusivo e único da linha do Terra Nostra, dos revestimentos da coleção Terra Nostra. Aí eu achei tão lindo. Comenta aí o que vocês acharam do mostruário. Muito diferente, não é? E funcional. A Texturicia, ela trabalha buscando transformação. A transformação da vida, desde a equipe que está aqui dentro, a equipe do ponto de venda, aos profissionais da pintura, como nós já tivemos vários relatos. Então, nós somos felizes pelo que fazemos e acreditamos que sim, dá para fazer diferente. Afinal, nós vestimos paredes, Angela. É isso mesmo. Gente, quero agradecer a todos que até agora ficaram conosco. Quem tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Não esqueça de seguir a página, se inscrever para receber os próximos vídeos. Tem dúvida? Chama a gente no WhatsApp. Todo o time aqui tem o WhatsApp disponível, comercial, o nosso, meu, do Bruno, para os nossos pontos de vendas. Saibam que vocês estão ali, vocês têm o total suporte nosso. E é isso, né, Bruno? É isso mesmo. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite e aguardem as cenas do próximo capítulo ou as novidades. Afinal, a Texturicia nunca para. Estamos em constante transformação. Um abração. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Gente, para encerrar, lembra que eu falei no início? TIC Terra Nostra para ambiente externo e interno. Deixa eu mostrar para vocês o poder da hidrorrepelência. Se você gostou desse vídeo, curta. Agora, se você tem algum comentário, escreva aqui embaixo ou adicione o nosso WhatsApp, que é diretamente com o serviço de atendimento ao cliente. Agora, se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima! Não consigam mostrar exatamente o que o revestimento entrega. Mas, Angela, questo revestimento é belíssimo, belíssimo. Bruno gastou todo o italiano dele nessa frase, gente. Eu não queria dizer isso, mas... Ó, aqui eu...